Lucas, capítulo 16, verso de número 19 até o 31, nós vamos ler aqui uma passagem que é bastante conhecida dos irmãos, né, que fala de Lázaro e fala do homem rico. Quem aqui já ouviu essa palavra? Essa passagem, quem conhece? Então é uma passagem bem conhecida, mas eu acredito que Deus ele quer trazer clareza, entendimento para o nosso coração essa noite e que o Senhor ele possa falar poderosamente ao seu coração, amém? Lucas capítulo 16, verso 19, ele diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e de que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas, as úlceras, né, ou feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O verso 26 ele fala assim: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, diga comigo, 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar, Pai. Nós estamos nessa noite diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é viva, ela é poderosa. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, fala o nosso coração, libera a vida sobre nós, libera, ó Deus, revelação, graça, favor, para que possamos compreender não apenas a letra, mas o Espírito. Ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, com uma urgência poderosa de pregar o Evangelho, porque todos precisam saber daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E nós te pedimos nessa noite, abra, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga nessa noite: eu abro o meu coração para receber tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Irmãos, talvez você tenha ficado como eu, um pouco chocado com o tema dessa mensagem, porque quando eu vi o card, eu fiquei perguntando assim: como assim um missionário que foi para o inferno? Como assim um tema da mensagem, um missionário no inferno, né? Será que ele pregou a vida dele toda, ele gastou a vida dele, como a gente fala aqui, né? Você tem que consumir a sua vida, você tem que gastar a sua vida, e depois ele se desviou e foi para o inferno? Não, nada disso, nada disso. Esse homem aqui, esse homem rico, desse episódio que Jesus ele conta, a Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi para o inferno, mas quando ele chega no inferno, ele se torna um missionário
logo após 5 minutos de ter entrado no inferno, ele acaba se tornando um missionário. Por quê? É quando ele cai na realidade, ele vê a sua real situação e ele vê realmente que ele precisa pregar o evangelho e ajudar para que outras pessoas sejam salvas e outras pessoas conheçam ao Senhor. Quantos creem aqui que outras pessoas precisam conhecer ao Senhor? Então o desejo dele, que quando ele chega no inferno, é: eu preciso pregar o evangelho para outra pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui. Por quê? O que nós podemos aprender com esse homem? O que esse homem, ao chegar no inferno, foi transformado em um missionário 5 minutos após dele ter entrado lá? Primeiro, esse homem se tornou um missionário por causa da tormenta do inferno. Diga assim: a tormenta do inferno transformou aquele homem em um missionário. Irmãos, nós não sabemos o nome desse homem, porque a Bíblia ela não fala. A Bíblia ela não relata, mas nós sabemos que ele tinha um estilo de vida. Ele tinha uma vida boa, ele era rico, ele era um homem que comia bem, que se vestia bem, era um homem com uma vida, que ele esbanjava muito, tinha carro do ano, tinha coisas boas, tinha tudo do bom e do melhor, como a maioria de muitas pessoas aí. As pessoas que muitas vezes possuem muito dinheiro, essa pessoa ela tem tempo para tudo. Ela tem tempo para os amigos, ela tem tempo para participar de festas, ela tem tempo para frequentar bons restaurantes, lugares maravilhosos. Elas viajam, elas passeiam, mas no fundo, elas não têm tempo para nada. Elas sempre dão uma desculpa quando é alguma coisa realmente para Deus, como esse homem aqui. Esse homem, ele tinha tempo para todas as coisas, mas somente uma coisa que ele não tinha tempo: ele não tinha tempo para o Senhor. E olha o que o texto de Lucas capítulo 16, verso 19, ele fala: ora, havia certo homem rico, que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Só que ele se preparou para todas as coisas. A Bíblia diz que ele era um homem rico, ele era alguém que possuía riquezas, bens, ele tinha grandes aquisições, e ele esperava muitas coisas, mas ele nunca esperava o quê? A morte chegasse rapidamente para ele. Porque às vezes as pessoas elas se preparam para tanta coisa, elas se preparam, nos estudos, elas têm uma boa casa, elas têm uma boa comida, elas se vestem bem, mas quando elas dão conta, a vida dela passa, a vida dela acaba. A Bíblia diz que quando os nossos dias aqui na terra terminam, aí sim a vida eterna ela acaba começando. Então, na eternidade, nós vamos desfrutar de muita coisa maravilhosa na presença do Senhor, amém? Nós vamos experimentar de algo poderoso, mas a vida eterna, para muitas pessoas que morrem sem Deus, que morrem sem salvação, ela é como a desse homem aqui que morreu. Ele morreu e ele passou o quê? Tormentos, coisas difíceis. O fato aqui que nós queremos falar é que esse homem, ele morreu. Ele dormiu aqui nessa terra, e quando ele abriu seus olhos, ele estava de um outro lado, ele estava em um outro lugar, aonde a vida dele estava o quê? Atormentada. O texto mesmo ele diz que Lázaro, enquanto ele estava em vida, ele sofreu o quê? Mal, ele passava necessidade, ele tinha fome, ele vivia à porta da casa desse rico, mas quando ele morre, um é consolado no seio de Abraão, e o outro, ele é lançado realmente no lago de fogo, ele é colocado realmente em tormento, e agora está posto uma grande separação entre os dois.
E esse rapaz, quando ele chega no inferno, ele chega e ele entra em desespero. Ele entra em pânico, ele fica, com medo de que tudo que está acontecendo ali. E ele pensa assim, fala, olha, eu tenho uma família. Eu não posso realmente ficar aqui e deixar com que a minha família, ela se perca. Esse homem aqui, ele fica desesperado. Ele fica cheio, de remorso no coração, porque às vezes ele lembra de todas as coisas que ele fez. Por quê? Porque ele lembra que ele precisa realmente clamar a Deus pela salvação de sua família. Um homem pensa que nunca teve tempo para Deus. Ele era convidado para as coisas, ele era convidado para a célula, ele era convidado para a igreja, ele ouvia falar de crente, mas ele mesmo nunca tinha se disponibilizado a participar de nada. Mas o dia que ele morre e ele entra ali no inferno, ele começa a passar tanto tormento que ele fala, olha, esse lugar aqui não é para ninguém. Aqui aonde eu estou, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E a vida dele muda, porque ele começa a orar, ele começa a implorar a Deus, falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me tire daqui, mas se o Senhor não conseguir me tirar daqui, eu quero que o Senhor envie alguém lá na casa dos meus parentes, para quê? Para que eles possam serem salvos também. Lucas capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim, no inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja bem que esse homem que nunca tinha orado, alguém que nunca tinha levantado a voz para falar com Deus, ele passa a orar, ele passa realmente a clamar a Deus. Um homem que não gostava da Bíblia, um homem que tinha dificuldades em prestar atenção nas coisas de Deus agora, ele lembra que a Bíblia diz que Deus é um Deus de aliança, que Deus ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele lembra assim, olha, Deus de Abraão, como ele salvou muitos homens na Bíblia, ele pode me salvar também. Esse homem, ele lembra, de crentes que pregaram para ele. Ele queria distância de muitas pessoas, de muitos crentes, mas agora, quando ele está lá no meio da dificuldade, da luta, o que ele faz? Ele lembra de quem? Ele lembra de Lázaro. A mesma coisa, irmãos, acontece quando pessoas passam por situações difíceis. Ela lembra de quem? Ela lembra de que você é um homem de Deus e você pode pregar para ela. Ela lembra de que você é alguém que convidou ela para a célula e que ela realmente tem a ajuda que ela precisa em quem? Em você. E Deus, ele pode usar a sua vida para alcançar essas pessoas, amém? Porque toda essa mudança na vida desse homem aconteceu quando ele pisou no inferno. Quando ele chegou lá, ele viu que a realidade era outra. Porque ele não estava acostumado com a vida difícil. Ele não estava acostumado em passar dificuldade, passar aperto financeiro, passar provação. Ele não estava. A vida dele era muito boa para ser verdade. Por quê? Ele tinha tudo que ele queria. Ele possuía as melhores roupas, os melhores carros, uma boa família. Então ele não tinha problema. Mas quando ele chega de frente realmente com a morte e encara frente a frente aquilo que poderia realmente mudar a vida dele de uma vez por todas e trazer salvação para ele, quando ele morrer, ele entra no maior tormento. Irmãos, a nossa maior dificuldade hoje não é o que você enfrenta hoje, não é as crises que você passa. A nossa maior dificuldade é aceitar aquilo que o Senhor ele tem feito na nossa vida.
Porque aquilo que você está passando aqui, o Senhor está preparando algo muito maravilhoso para você na eternidade. Porque talvez você chegou aqui como Lázaro. Você olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por tantas coisas, mas eu quero dizer para você, Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem um lugar reservado para você junto ao seio de Abraão. Quantos creem nisso? Amém? Porque às vezes você olha para a vida de alguém e fala assim, nossa, fulano não tem problema, fulano, ele é alguém, né, invencível, alguém muito forte. Mas pode ter certeza, o Senhor, Ele está cuidando de você também. Ele está cuidando da sua vida e de tudo que você está fazendo diante do Senhor, amém? Irmãos, hoje você precisa ter essa consciência, essa certeza de que você está na direção certa, caminhando ao rumo que o propósito que o Senhor preparou para a sua vida. Que você realmente, uma vez que você foi alcançado, que você foi salvo, não existe nada que você enfrente aqui que vai poder atrapalhar aquilo que o Senhor preparou lá na vida eterna para você. Aquilo que Deus tem preparado para você lá na vida eterna, Ele vai cumprir e vai fazer algo poderoso na sua vida, amém? Então muitas pessoas hoje, elas enfrentam dificuldades e elas falam assim, pastor, o senhor não conhece a minha vida é o inferno, o meu casamento é um inferno, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho é muito difícil. Essas pessoas que falam isso, que falam, o inferno é aqui, na verdade, elas não conhecem o que é o inferno. O inferno é, eu nunca fui, também nunca quero ir. Porque às vezes tem gente que fala do inferno como se fosse assim, algo, mas o inferno é lugar de choro e ranger de dentes, que a Bíblia diz. Eu não desejo isso para ninguém. É um lugar de sofrimentos. Por isso, irmãos, que nós hoje, quando estamos aqui, quando nós pregamos o Evangelho, nós queremos ver pessoas salvas. Nós queremos ver as pessoas sendo transformadas. Porque todas as vezes que você prega o Evangelho, que você anuncia salvação, que você é boca de Deus para alguém, é o Senhor resgatando alguém do inferno, da tormenta que o diabo iria produzir na vida dela, e colocando essa pessoa para ser filha de Deus, amém? Para ser transformada pelo Senhor. Porque às vezes, hoje nós queremos realmente, como igreja, anunciar o Evangelho para todas as pessoas, através das células, e todo mundo ele precisa conhecer. E eu e você precisamos ser essa pessoa que vai pregar o Evangelho da salvação, amém? O Evangelho da graça. Nós somos salvos para quê? Para alcançar outras pessoas. Nós somos salvos para que essas pessoas que estão lá fora no mundo, perdidas, sem salvação, sem saída, elas encontrem uma oportunidade de ter a vida mudada e transformada também. Eu sei que o tempo ele passa rápido demais, ele passa depressa. Esse tempo que nós vivemos aqui, alguns 70, 80 anos, né? Com muitos anos, mas para outros, muito rápido. Essa vida aqui, a Bíblia diz que é como um sopro, ela passa muito rápido, mas existe uma realidade que nós precisamos mostrar para as pessoas, que é o quê? A urgência de que ela seja salva do inferno. A urgência de que nós devemos pregar para ela e ela entregar a vida ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia, ela menciona para nós o que é de fato a realidade do inferno. Mateus capítulo 25, verso 41. Diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 10, ele fala assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Observe, irmãos, que o inferno, ele foi criado para Satanás e para seus demônios. Nós, os seres humanos, o homem, ele não foi criado para o inferno. O fogo eterno, ele foi criado para o diabo e para os seus anjos. Eu e você fomos criados para ser filhos de Deus. Eu e você fomos criados para ser a habitação e a morada do Pai. Então por isso que quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus transporta ele do império das trevas e coloca ele como filho do seu amor. E quantos são filhos aqui nessa noite? Diga assim: eu estou bem certo de que o Senhor, Ele me resgatou da maldição eterna e do fogo eterno. Dê um aplauso ao Senhor bem forte essa noite. Irmãos, mas infelizmente muitas pessoas estão indo para o inferno. E elas não estão indo lá só de passagem, como é uma vida. Elas estão indo para lá para passar a sua eternidade. É que quando elas morrerem aqui, a eternidade começa para elas lá. E lá haverá choro, ranger de dentes por toda a eternidade. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para um familiar meu. Você quer isso para alguém da sua família? Para alguém da sua casa? Então por isso que a Bíblia, ela nos orienta que nós devemos pregar para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o inferno é um lugar triste. É um lugar onde as pessoas passam muito aperto. Esse aperto que você passa não é nem um pouco daquilo que as pessoas estão passando no inferno. O que as pessoas enfrentam no inferno é muito pior. Então hoje eu quero falar para você: existe uma urgência no nosso coração como igreja, existe uma urgência no nosso coração como célula, como família, em alcançar no maior número de pessoas. Porque essas pessoas estão indo para um caminho que não tem volta, que quando elas chegarem lá, não tem mais como elas saírem de lá. E hoje, eu e você podemos ser boca de Deus na vida dessas pessoas. Aquelas pessoas que vão viver a vida eternamente atormentada. Se você hoje se levantar como alguém de Deus, como alguém que tem a vida de Deus, a presença do Senhor, você vai lá no inferno e vai resgatar essas pessoas para a glória do Senhor, amém? Olha o que Apocalipse, capítulo 20, verso 15, ele fala. Falando sobre a tristeza, né, que é alguém que não é encontrado diante do livro da vida. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado ou foi lançado para dentro do lago de fogo. Quantos aqui tem um nome escrito no livro da vida? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que uma vez que eu e você nos arrependemos, confessamos o Senhor Jesus, o nosso nome, ele deixa de estar na boca do sapo, ele deixa de estar na encruzilhada para estar escrito no livro da vida, para estar escrito diante daquele que é poderoso. E uma vez que o seu nome, ele foi escrito lá, não tem pecado, não tem erro, não tem nada que você faça que será capaz de apagar aquilo que Cristo Jesus, ele fez na sua vida, amém, querido? Então muitas pessoas não entendem por que a gente é chato. Olha aí para o seu lado, vê se tem um crente chato. No mínimo, a pessoa que está do seu lado é a pessoa que insistiu muito para você ir para a igreja, para você ir para a célula. É verdade ou não é? É verdade? Sim ou não? Sim, né? Algumas pessoas estão balançando a cabeça. É isso mesmo, né, irmã Tereza? Bem provável a pessoa que está do seu lado é uma pessoa que é chata, que enquanto você não veio, ela não desistiu. Foi assim comigo. Eu escondia, a pessoa vinha lá na rua, eu me escondia. Eu falei, vai me chamar para a igreja de novo. Dia da célula eu nem aparecia na rua, assim, porque vai me chamar. Mas é por isso que nós convidamos, porque nós queremos livrar essas pessoas do tormento eterno, da perdição. As pessoas estão indo no caminho do diabo, sabe? Então o tempo todo nós convidamos pessoas para a célula.
Ao tempo todo nós convidamos pessoas para congregar conosco. Às vezes as pessoas acham assim, é muito chato, é muito ruim. Não. Você acostuma. E quando você acostuma, você começa a sentir prazer e alegria. Quantos têm prazer de estar aqui? Quantos têm prazer de frequentar uma célula? Amém? Olha, eu confesso para você, ontem eu participei de poucos momentos da conferência, mas teve um momento que me marcou. Na verdade, foi o Sidney. Quando ele veio aqui, ele ministrou. Eu estava lá fora ouvindo, eu não consegui ouvir tudo, mas depois que ele foi para a sala ali, eu fui lá conversar com ele. Estava eu e o Natan conversando com ele. E ele falou da importância das redes sociais nas igrejas. Eu fiquei assim, falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei assim, olha, tanta gente à nossa volta que precisa realmente ouvir do evangelho, da salvação. E a gente tem uma ferramenta poderosa que é a internet. E a gente não estava usando, porque nós agora vamos usar, amém? E aí ele me falou de algo, de um recurso. Sim, algumas coisas eu ainda não sei usar muito bem, mas eu peço ajuda aos universitários. A minha esposa, ela sabe muita coisa, então eu pergunto a ela. E ele me mostrou um recurso do Telegram, que eu fiquei assim chocado. Eu falei, gente, eu nunca vi isso. Alguém tem aqui no telefone o aplicativo Telegram? Abre ele aí agora aí, rapidinho. Abre comigo aí. Para algumas pessoas, podem ser que isso você já saiba, mas eu não sabia. Vá em contatos. Abre o Telegram, vai em contatos. Aí lá em cima tem os contatos, aí tem a barra de você pesquisar. Rapaz, eu abri aqui, começou a entrar irmão Mineiro, irmão Adalberto, irmão Osto, começou a entrar gente, olha que, ixi. Aí ele me mostrou um recurso que é fantástico. Ele falou assim, clica aqui em encontrar pessoas próximas. Aí eu cliquei. Aí apareceu aqui para mim, Você está aí também acompanhando? Apareceu, 112 pessoas agora visíveis aqui. 121. Eu fiquei chocado, por quê? A hora que eu entrei com ele ali, tinha 95 pessoas. Mas ninguém que estava participando aqui da conferência. Era tudo gente de fora. Gente que está aí, Vamos lá ver, Tem aqui, Será que eu posso falar aqui o nome da pessoa que tá lá fora? Não, né? Posso não. Melhor não, né? Tem aqui, Tem várias pessoas, né? Porque está sendo transmitido, né? Aqui, tem várias pessoas. E o que eu achei fantástico irmãos, só está aqui quem quer receber algum tipo de mensagem. Só está aqui quem clica aqui em cima no botãozinho ficar visível. Quando ele clica em ficar visível, ele está passando uma mensagem para alguém que ele precisa receber alguma mensagem de alguém. E eu fiquei assim, eu falei assim, gente, quantas pessoas estão à nossa volta? Tem aqui, tem gente aqui que está a 2 quilômetros de distância. 2 quilômetros é coisa à beça. 2 quilômetros é muita coisa. E aí ele falou para mim sobre isso aqui, de um pastor que a igreja dele tinha 30 pessoas. Ele fez isso. Ele fez um grupo com as pessoas que ele fazia contato. O grupo cresceu de 10 pessoas para 150 pessoas em menos de uma semana. E ele falou assim, como que eu faço agora para fazer reuniões com essas pessoas? Sabe o que eu pensei? Nas células. Eu falei assim, gente, nós temos ali os irmãos da célula. A quantidade de pessoas estão por volta de você ali, que você não tem o contato dela para você telefonar para ela, mas agora por causa dessa ferramenta do Telegram,
Você pode ter contato com pessoas que você nem conhece. Hoje eu fiz isso. Eu abri aqui. É claro, ali você vai encontrar todo tipo de pessoa. Eu abri ali, escolhi uma pessoa e mandei uma mensagem para ela. Peguei um texto bíblico e mandei para ela. Ela não me respondeu ainda, mas eu já estou orando por ela, por quando ela me responder. Vamos fazer isso agora? Pega aí o teu telefone, escolhe uma pessoa. Pode ser que várias pessoas que escolham a mesma pessoa. Manda uma palavra para ela. Manda o link dessa transmissão, da pregação para ela. E fala assim, olha, Deus quer te abençoar essa noite. Deus, Ele quer falar contigo. Escolhe uma pessoa aí e manda para ela. Fala assim, ó, você é amado. Você é perdoado, você é filho, você é escolhido. Porque às vezes, irmãos, nós temos tanta ferramenta e nós não usamos. Convida ela para ir na sua célula. Fala assim, olha, eu moro aqui pertinho de você. A internet o pessoal usa para tantas coisas ruins. Nós queremos usar para uma ferramenta que vai trazer pessoas para o reino do Senhor, amém? Então nós queremos pregar o evangelho. Para quê? Para tirar as pessoas do inferno, para tirar as pessoas do sofrimento eterno. E é por isso que nós convidamos. Convidamos para quê? Convidamos para a célula, convidamos para o culto, convidamos para os eventos da igreja, porque a realidade do inferno existe. Mas a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, ninguém vá para lá. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor, Ele tem uma salvação, Ele tem um projeto para a vida de cada pessoa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, esse homem missionário, quando ele descobriu a realidade do inferno, o que acontecia lá de fato, gerou uma paixão no coração dele, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para as pessoas não irem para onde ele está. Então é hoje o que precisa acontecer nas nossas igrejas. É o que precisa acontecer nas nossas células. Eu oro, sabe para quê essa noite? Para que uma paixão no seu coração acenda essa noite. Eu oro para que o Senhor, Ele coloque fome no seu coração, para você ir atrás de pessoas. Tantas vidas estão precisando. Então nós estamos aqui para quê? Para verdadeiramente ser usado pelo Senhor. E quantos querem ser usados aqui pelo Senhor essa noite? Então você tem que colocar a sua vida à disposição. É claro que você não vai esperar acontecer com você como aconteceu com esse homem, morrer e depois de morrer você pregar para alguém. Não, você deve pregar o quê? Agora, hoje. Não deixa para amanhã, prega hoje, fala hoje. Vira pro seu irmão e fala assim, meu irmão, prega o evangelho agora, diga hoje, é chegado o tempo de avançarmos como igreja. Dê um aplauso ao Senhor bem forte essa noite. Segundo lugar, esse homem se tornou um missionário ao descobrir que depois da morte não se pode mais mudar de lado. Uma vez que a pessoa morreu, ela não tem como mais mudar de lado. Enquanto ela tem vida, ela pode arrepender-se e ter a vida dela transformada. Nós, irmãos, nesse tempo, estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Esse é o tempo aceitável, é o ano aceitável do Senhor. O dia de grande salvação, e nós acreditamos nisso. Acreditamos que através das células, através da igreja, através agora do campus online, nós vamos chegar a muitos lugares. Nós vamos abrir muitas células. Nós vamos levantar muitos líderes.
nós vamos receber muitas pessoas chegando aqui nesse prédio de manhã, de noite. Sabe, eu creio que o Senhor Ele vai nos dar, mas para isso nós precisamos pregar o Evangelho da graça, a salvação para as pessoas. Então esses são dias de salvação, porque se uma criança, você prega para ela na Célula Kids, ela entende a mensagem da graça, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela é salva. Um adolescente que vive no ápice da rebeldia, da desobediência aos pais, quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele é salvo. Um jovem ou uma jovem que vivia uma vida nas drogas, na prostituição, que desonrava o pai, brigava com todo mundo, se ela aceita o Senhor, se ela se converte, ela é salva. Se um homem casado, ele trai a sua esposa, ele rouba no trabalho, ele vive, abandonando os filhos, ele sai de casa, mas se ele, ao se converter, ele entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é o quê? Automaticamente salvo. Se um senhor de idade, um ancião, no final da vida dele, ele que teve uma vida toda torta, andava no caminho torto, vivia realmente de uma maneira errada, se ele entregar a sua vida nas mãos do Senhor, o carpinteiro de Nazaré, ele conserta a vida dele, transforma ele para ele ser salvo. Então a mesma coisa, um paciente no estado terminal, nos últimos momentos da vida dele, nas últimas horas de vida, se ele clamar ao Senhor, ele vai ser salvo para a glória de Deus. É como aquele ladrão na cruz, 5 minutos antes de morrer, ele sendo crucificado, ele merecia estar ali, ele era um ladrão, ele era alguém que aprontou a vida inteira, mas 5 minutos antes de morrer, ele olha para Jesus, ele reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, e ele pede: Pai, Senhor, permita-me que eu entre contigo no teu reino. Ele fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna, salvo do fogo que vai arder para Satanás e os seus anjos. Mas irmãos, se uma pessoa morrer, ela não tem como mudar de lado. Se ela morrer sem salvação, não adianta mais clamar por ela. Por mais que ela reconheça, como esse homem aqui, dessa passagem, nós estamos falando, ele se arrependeu, uma vez que ele morreu, já era, já passou, já foi, perdeu a oportunidade, não há mais oportunidade de voltar atrás depois que morre, e foi isso que aconteceu com esse rapaz. Olha aqui o que diz lá em Lucas capítulo 16, o verso 22. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Irmãos, existem religiões que dizem que se você morrer e você não estiver salvo, não tem problema. Por quê? Porque depois você terá o purgatório.
você vai ter oportunidade, mas não é verdade isso. Existem outras que dizem que se você morrer no erro, você terá uma segunda chance. Por quê? Você vai se reencarnar em uma nova versão. Você vai se reencarnar em uma nova pessoa. Irmãos, mas a Bíblia, ela não menciona isso. A Bíblia diz que o homem, ao morrer, ele vai para o inferno. Ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Quantos aqui vão para o céu essa noite? Essa noite não, perdão, né? Ninguém quer ir essa noite. Mas quantos aqui querem ir para o céu? Mas um dia nós estaremos lá com Ele. Quando a nossa hora chegar, não tem para onde correr. Estaremos juntamente com Ele para toda a eternidade. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Irmãos, esse homem, ele descobriu que se a pessoa morrer sem salvação, não haverá segunda chance. E isso está de acordo com que Hebreus capítulo 9, verso 27 diz. Que o homem, ele está ordenado a morrer uma única vez. Só uma vez. Vindo depois o quê? O juízo. Uma vez que morreu, acabou. Não tem mais tempo mais. Por isso que Eclesiastes diz que tudo quanto vier a tua mão para fazer, você deve fazer. Porque para a sepultura, para o além, aonde você vai, não tem obras. Não tem célula, não tem discipulado, não tem culto para você. E não tem. O dia de você participar da conferência, o dia de você participar do encontro, é hoje, é agora. A oportunidade é essa, porque tudo passa. E olha o que Salomão, o homem mais inteligente, ele falou em Eclesiastes 11, verso 3. Porque uma vez que você posicionou de um lado, se você morrer daquele lado, não tem como mais você passar para o outro lado. Você vai terminar ali e permanece ali. Eclesiastes 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramaram a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. A Bíblia diz que aonde você estiver posicionado, é onde você vai permanecer para toda a sua eternidade. Se você está caminhando em direção ao céu, é o céu que espera você. Mas se você está caminhando em direção ao inferno, é o inferno que espera por você. Misericórdia, amém? Porque o Senhor, Ele tem preparado para nós algo poderoso. O Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós. E esse é um tempo, sabe de quê? De mudança. É o tempo onde pessoas vão se converter, onde pessoas vão tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. No dia 25, nós estaremos aqui no culto amarelo. Eu quero ver esse prédio aqui lotado, irmãos. Eu quero ver as pessoas chegando aqui e pessoas sendo alcançadas, porque eu e você vamos convidar essa pessoa a tomar a maior decisão da vida dela, tomar a melhor decisão da vida dela, porque é uma decisão que todo mundo precisa tomar. Não tem como as pessoas ficarem adiando. Todos nós um dia vamos estar diante do grande julgamento. Seja homem, seja mulher, seja grande, seja pequeno, seja negro, branco, pobre, rico, todos nós vamos enfrentar aquele grande dia. Alguns para a salvação eterna, como eu e você, mas outros para tormento e tristeza para toda a eternidade. Que o Senhor realmente nos use como igreja para verdadeiramente pregar o Evangelho e anunciar as boas novas do Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 15 diz que enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ô irmãos, esse tempo é um tempo onde o Senhor está nos levantando como igreja,
para pregar o evangelho nas redes sociais. O Senhor está nos levantando para proclamar a salvação sobre os 4 cantos da terra. E essa é a maneira mais rápida e mais velozmente de pregarmos o evangelho. Então, ou seja, você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus tem dado para você. Você não pode jogar fora, porque essas pessoas que estão lá fora no mundo, essas pessoas que estão sem Deus, elas precisam ter um encontro com Deus. Elas precisam participar da vida da igreja, da comunhão, da sua célula. E nós queremos chegar até essas pessoas. É chegada uma hora de pregarmos o evangelho nas escolas, no trabalho, na sua rua. É testemunhar aonde nós chegarmos e anunciar as boas novas do Senhor. Quantos estão comigo aqui essa noite? Quantos aceitam esse desafio, essa urgência que nós estamos pregando de anunciar o evangelho para toda criatura? Levanta sua mão assim, direita, e diga: essa noite, diga: essa noite, eu me comprometo, diga: eu me comprometo a pregar o evangelho da salvação e da graça a todos aqueles que estão perdidos, sem direção e sem rumo. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Terceiro, o que fez daquele homem um missionário no inferno foi o medo de que seus parentes fossem parar no mesmo lugar. Irmãos, família é algo muito interessante. A gente não consegue explicar. Você briga, você fica chateado, você fica triste com ela, discute, fala, mas no fundo, a gente não quer que nenhum mal aconteça com a nossa família, não é verdade? Seu marido saiu para trabalhar, brigado com você, você recebe uma mensagem de alguma coisa que aconteceu com ele. Como que fica o teu coração? Preocupado, você fica angustiado. Você fica como? A família é algo que nós nos importamos muito. Nós nos importamos com a família. E esse rapaz aqui, ele teve essa urgência porque ele sabia que tinha familiares que naquele mesmo instante onde ele estava, existem pessoas que estavam indo na mesma direção. Jesus aqui não citou, mas talvez esse homem, ele vivia uma vida muito egoísta, uma vida que pensava muito em si, não dava tanta importância aos parentes, aos familiares, porque às vezes a pessoa, ela foca tanto em uma coisa, em prosperar, em ganhar dinheiro, e ter as coisas, ter um bom carro, ter uma boa casa, e esquece da família, dos filhos, dos parentes, e ele conquista tudo, mas acaba perdendo algo que é de suma importância, a sua família. E esse homem aqui, ele poderia ter trabalhado a vida dele toda dura para conquistar muitas coisas, viajado, tirado férias em vários lugares. Talvez você pense: eu não tenho essa vida que o pastor está falando de viajar, de ter um bom carro, de ter uma boa casa, mas você tem uma morada celestial preparada para você. Eu creio, sabe, que nós como igreja estamos treinando você hoje aqui para você realmente se preparar para aquele grande dia, porque naquele grande dia o que você vai receber não se compara nem um pouco daquilo que você viveu aqui, porque é muito maior e muito melhor para a sua vida. O homem, quando ele morre, ele descobre que as coisas que ele conquistou não era tão importante como a casa bonita, como o carro bom, a criação dos filhos que ele deu numa boa escola, pagando para as crianças, o almoço importante que ele teve com pessoas do trabalho, de tantas coisas que ele fez que eram
legais, legítimas. Ele chega realmente a pensar assim, nossa, não valeu a pena de nada, por quê? De tudo isso que eu fiz, hoje eu estou aqui. Eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida de alegria, uma falsa alegria, na verdade. Vivi com tudo do bom e do melhor, mas hoje eu estou aqui passando esse sofrimento, essa angústia. Irmãos, eu quero dizer para você, você precisa cuidar de você e cuidar da sua família, para que ninguém se perca na sua casa. Esse homem, ele não só perdeu a vida dele, mas como a família dele toda também estava caminhando por um caminho que não agradava o Senhor, por um caminho que não era de uma família que estava salva diante do Senhor. Mas eu e você, eu creio que todas as vezes que nós estamos aqui, semana após semana, célula após célula, todas as vezes que você ensina o seu filho, toda vez que você fecha a porta da sua casa e vem para a igreja, vai para a célula, é você mandando uma mensagem de que você e a sua casa está servindo ao Senhor, de que você e a sua família está servindo ao Senhor. Porque é tão ruim o marido ele vir e a esposa ficar em casa. É tão ruim o filho vir e os pais ficarem em casa. Irmãos, eu quero dizer para você, o Senhor vai te dar a oportunidade de você pregar o evangelho para toda a sua família. Você vai alcançá-los e eles vão ser salvos para a glória do Senhor. Eu creio que nesse tempo o Senhor, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E todo domingo você vai chegar na sua casa, você vai trancar a porta, você vai pegar toda a sua família e vai cultuar ao Senhor junto com você. Ontem eu estava olhando o último momento que o pastor Mauro estava ministrando aqui, e ele deu uma direção para que o marido orasse com a esposa. E eu vi algumas irmãs com o coração apertado. Por quê? Porque o marido não estava aqui. Você olha, você consegue perceber quando uma palavra é direcionada e alguém recebe aquela palavra e o coração dela é tocada. Mas eu quero dizer para você, mulher, que você está aqui, que o seu marido não está aqui, eu quero declarar que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Você e os seus filhos vão servir ao Senhor, porque é isso que o Senhor ele vai fazer. Ele vai usar quem? Você. Ele vai usar a sua vida para quê? Para que você seja um instrumento do Senhor para pregar o evangelho a toda a sua família. Esse homem aqui, ele não teve mais oportunidade. Eu e você temos todas as oportunidades. Todos os dias o Senhor, Ele coloca uma janela de oportunidades diante de mim e você. Para quê? Para que nós preguemos o evangelho da graça e a salvação para todas as pessoas. Esse homem, ele só decidiu participar quando não tinha mais tempo. Esse homem, ele só decidiu ir quando o tempo havia se esgotado. Não deixe que o tempo se acabe para os seus familiares. Não deixe que a oportunidade passe, porque o Senhor, todos os dias, Ele te dá 24 horas para você pregar o evangelho, para você anunciar as boas novas. E agora, esse homem que detestava crentes, que não suportava falar de Lázaro, que ficava na porta dele, esperando por comida, esperando, por alguma coisa, ele olha e fala assim: olha, eu quero ir lá na célula de Lázaro. Ele fala para Abraão, pai Abraão, ele fala assim: pai Abraão, eu sei que eu estou aqui, mas eu entendi que agora eu preciso de salvação. Eu quero ir lá na célula de Lázaro. Mas Abraão, o que diz para ele? Agora é tarde, não tem mais tempo, não dá mais, é tarde demais. Existe um grande abismo entre você e eles. Existe uma separação. Não tem como mais aquele que está realmente do lado de lá, não tem como mais passar para cá. E nós estamos do lado do Senhor. Nós precisamos ajudar pessoas a sair do lado do inferno e a povoar os céus diante do Senhor, amém? Então existe um lado que eu e você está. Nós estamos do lado
do Senhor, nós não podemos perder tempo, irmão. Você precisa pregar o evangelho e anunciar as boas novas para todos da sua família, enquanto há tempo. Fala para o seu irmão assim: ainda há tempo para a sua família e para a sua casa. Porque quando esse homem escuta que não tem como mais ele voltar, ele fica desesperado. Ele entra em desespero. Sabe por que ele entra em um desespero? Porque ele lembra da mulher, ele lembra dos filhos, ele lembra dos irmãos, das pessoas que eram do convívio dele. Porque ele fala assim: nossa, se eu não for lá pregar o evangelho para elas, se eu anunciar que o inferno ele existe e é real, elas vão vir para cá. Eu preciso pregar para elas que elas têm que aceitar Jesus, que elas têm que se converter, porque senão elas vão vir para o mesmo lugar onde eu estou. Lucas capítulo 26, ele fala isso, ele fala assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá, passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho quantos irmãos? Quantos irmãos ele tinha? 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos. E ele pede: eu tenho 5 irmãos, vá lá e dá testemunho para eles, a fim de que deles não virem para cá também, para esse lugar de tormento. Irmãos, esse homem, ele foi tomado de um sentimento missionário, sabe, de um ardor no coração, de um queimar no seu coração, de que hoje é o que nós como igreja precisamos ter essa urgência no nosso coração de que nós não podemos deixar para amanhã. Se você tiver oportunidade, prega o evangelho hoje, agora, nesse instante. Mande mensagem para alguém, ligue para alguém ao sair daqui, porque é chegado o tempo do Senhor fazer uma grande salvação no nosso meio. Porque o desejo desse rapaz era o quê? Alertar o maior número de pessoas, a começar pela sua família, a começar dentro da sua casa. Por quê? Porque ele entendeu a urgência, porque eles não poderiam perder mais tempo, e eles tinham que buscar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele fala: que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que tira toda e qualquer imundícia. Ele é aquele que tira todo o pecado e purifica o homem. Então esse homem aqui, ele insistiu tentando convencer a Abraão de que ele precisava ir pregar para os irmãos, que agora os irmãos tinham que ter um encontro com Deus. Ah não, eu preciso sair daqui para ir lá, levar eles para o encontro, levar eles para a célula. E Abraão, ele responde para esse homem. Presta atenção agora no que Abraão ele vai responder para esse homem. Porque primeiro esse homem ele queria sair de lá e ir até onde eles estavam. Não pode. Uma vez que você morreu, não tem como você sair mais daqui para entrar lá. Mas ele vai assim: tá, então já que eu não posso ir, manda alguém ir até eles. Porque se alguém dentre os mortos sair daqui e for lá falar com eles, eles vão ouvir. Mas olha o que Abraão respondeu para ele no verso 29. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Você é profeta. Você é Moisés que Deus vai levantar nesse tempo para pregar o evangelho.
Vira para o seu irmão e fala assim: você é um profeta de Deus. Fala assim: o Senhor vai usar a sua boca. As pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Amém? Eu creio que o Senhor vai nos usar nesse tempo. Mas preste atenção. A resposta de Abraão foi de acordo com a vida com que esse homem vivia. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles devem ouvir, eles devem abrir o coração e receber. Mas o verso 30, esse homem é insistente, ele não para aí, ele tenta mais uma vez, e ele fala, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Mas olha, o que é mais interessante aqui nesse verso 30, é que Deus, ele falou a vida toda com esse homem. Deus, ele fala a vida toda conosco. Ele fala com a pessoa que está lá fora, no mundo. O tempo todo, Deus, ele fala. A pessoa tem oportunidade de ouvir. Mas o que acontece? A pessoa, muitas das vezes, ela não escuta. Ela não presta atenção na voz do Senhor. Porque a vida toda, Deus falou com esse homem rico. E a resposta dele sempre foi o quê? Não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho casa para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Porque todas as vezes que Deus falava a ele, para ele participar, para ele ir, ele não podia, ele não realmente participava. E sabe o que acontece com muita gente hoje? O problema dela é que ela diz não para o Senhor também. Ela diz para o Senhor: Senhor, eu não posso, não dá, eu não vou, né? Eu perguntei para alguns líderes, falei: irmão, por que você não foi para confessar? Não deu. Não deu, não tenho dinheiro, não posso. Irmãos, enquanto nós não mudarmos a forma de falar realmente diante do Senhor, muitas coisas não vão acontecer na nossa vida. O que você precisa fazer? Dizer sim para o Senhor. Dizer: Senhor, eu vou, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer, eu vou me posicionar. E nesses dias o Senhor está te chamando. Vamos ganhar essa geração. Vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar para que todos possam saber qual que deve ser a sua resposta hoje. Sim, eu vou. Sim, eu me posiciono. Sim, eu estou do lado de cada salvação. E eu vou ajudar outras pessoas a encontrarem a salvação também. Amém? Porque Lázaro, ele não foi para a vida eterna só porque ele era pobre. Porque tem muita gente que acha assim, né? Não, o pobre, ele está mais perto de Deus. O rico está longe de Deus. Aí tem gente que tem essa crise, fala assim: não, eu não quero prosperar, não quero ficar rico, porque senão eu vou perder o meu coração. Não, você pode prosperar e continuar tendo o mesmo coração para o Senhor, amém? Mas o problema todo é que as pessoas que têm recurso financeiro, têm dinheiro, ela nunca tem tempo para o Senhor. Ela tem tempo para tudo, mas menos para o Senhor. E todas as vezes ela fala o quê? Não posso, não tenho, não consigo, não vou fazer. Mas mesmo no inferno, esse homem rico, o que ele vira para Abraão e fala? Não, Abraão, não vão ouvir. Eu preciso ir lá para que ele possa realmente acreditar de que existe salvação e que existe inferno. Irmãos, que triste às vezes é aquele homem que não consegue ouvir a voz de Deus. Irmãos, hoje nós queremos que você saia daqui com esse coração para quê? Para convidar o maior número de pessoas para o próximo encontro, convidar o maior número de pessoas para o culto amarelo que nós vamos fazer agora.
o culto de prevenção. Muitas pessoas que estão presas, amarguradas, oprimidas, e nós queremos o quê? Trazer essas pessoas para cá. Nós queremos levá-las ao Senhor e nós queremos pregar o evangelho para ela. Esse homem, ele queria ter a oportunidade que Lázaro teve. Ele queria ter a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar para sua família, mas não tinha mais tempo, não tinha mais oportunidade. Abraão respondeu para ele em Lucas capítulo 16, verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, o que ele está dizendo? A única maneira de uma pessoa ser salva é ela ouvindo o evangelho da graça, a pregação do Senhor, através da boca de alguém que se levanta enquanto está vivo. Depois que a pessoa morreu, não tem mais oportunidade da pessoa ser salva. Uma vez que a pessoa ela está viva, ela pode se levantar e pregar a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que você se levante. Para quê? Para você pregar a palavra do Senhor. E aí, quando você se levantar e começar a pregar a palavra do Senhor, eles vão acreditar na sua pregação. Eles vão acreditar naquilo que você está falando. Sabe, mas se você tem algum parente que já morreu e ele morreu sem salvação, olha, ele infelizmente não teve a oportunidade de conhecer o Senhor. Infelizmente ele está passando sim por momentos, mas você pode mudar realmente a história de toda a sua família, daqueles que estão vivos. Você pode se levantar de fato e pregar o evangelho para quê? Para que as pessoas que estão vivas hoje recebam o Senhor e se convertam para todo sempre, para a glória do Senhor, amém? Então, irmãos, hoje o nosso desafio para você é você ter essa urgência no seu coração. O chamado de Deus para nós é tão importante, de pregar o evangelho, de pregar a graça. Sabe, todos os dias nós temos muitas formas de pregar o evangelho para todas as pessoas. Convidando, seja chamando, seja no culto, seja na célula, nós queremos levar essas pessoas ao evangelho da graça. Você precisa levar essas pessoas a receber do Senhor. E o Senhor, Ele conta comigo e com você, amém? Ele conta porque nós somos aquele que vai anunciar o evangelho da graça. Nós somos aquele que vai pregar o Senhor em todo lugar que nós passarmos. Porque a Bíblia diz que quão formosos são os pés daquele que anunciam a salvação do Senhor. Você é alguém que o Senhor tem chamado nesse tempo para pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Hoje eu quero que você abra o seu coração para que essa urgência venha sobre a sua vida e você seja usado poderosamente pelo Senhor. Para quê? Para pregar o evangelho a toda criatura, a todo lugar. Porque a única coisa que nós temos certeza é que um dia nós vamos morrer, mas a garantia é que nós estaremos diante do Pai para toda a eternidade. Mas nós vamos ajudar o maior número de pessoas a serem salvas para a glória do Senhor. Porque hoje você pode dormir e amanhã acordar em outro lugar. Você pode dormir hoje, talvez não acordar, mas você pode acordar e não dormir nunca mais, porque você vai estar diante dele para toda a eternidade. Irmãos, nós temos pouco tempo para fazer essa obra. Existe muito trabalho a se fazer e o Senhor está atrás de pessoas, de homens, de mulheres que respondam o seu chamado, que respondam que esse é o tempo, essa é a hora que nós vamos anunciar ao mundo inteiro o evangelho, que esse é o tempo e o ano aceitável do Senhor. Porque se alguma pessoa se levantar aqui essa noite para pregar o evangelho, as pessoas que estão perdidas, elas vão ser salvas e vão ser alcançadas para a glória do Senhor. O que eu e você precisamos fazer?
Apenas abrir a boca e o Senhor, Ele vai colocar as palavras no seu coração. Abrir a sua boca e o Senhor, Ele vai usar você de uma vez por todas, amém? Não seja você tímido, não seja você covarde, não tenha você medo, porque o Senhor, Ele vai usar você poderosamente. Todas as vezes que você precisar de uma palavra, o Senhor, Ele vai colocar essa palavra na sua boca, amém? Todo dia você vai pregar, seja pessoalmente ou através das suas redes sociais. Testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Fale da bondade do Senhor, fale do amor de Deus, porque Ele tem alcançado você, Ele tem transformado a sua vida e Ele vai transformar a sua família também. Eu vi hoje o testemunho do irmão Egilson. Ele está aí? Cadê o irmão Egilson? Está ali. Eu vi que ele postou lá na rede social, compartilhando, testemunhando, anunciando, falando das boas novas, mostrando a bondade de Deus, a fidelidade, mostrando aquela paisagem linda. Mas alguém viu também comigo? Alguém viu? Quem mais viu? Olha aí quantas pessoas viram. Ele anunciando, então nós somos pessoas que estamos sendo observadas. Todos os dias, eu e você estamos sendo observados. E você vai arrastar o maior número de pessoas para a salvação em nome de Jesus, amém? O Senhor tem preparado algo poderoso para você. Então use todos os recursos que o Senhor tem te dado, porque você vai trazer o maior número de pessoas para o próximo encontro. Quantos aqui já tem uma vida para o próximo encontro? Levanta a mão assim. Eu creio que esse vai ser um dos maiores encontros que nós tivemos. Nós tivemos aqui ontem a nossa conferência, colocamos aqui dentro desse prédio 1.323 pessoas. O prédio estava lotado, estava tão lindo, olhando aqui de cima, um negócio maravilhoso, sobrenatural. E eu creio que é o que vai acontecer com os nossos cultos. Nós vamos encher esse lugar, salvação acontecendo, pessoas chegando, e você vai ser um instrumento poderoso para a glória do Senhor. Quantos querem ser usados pelo Senhor nesse tempo? Existe uma urgência para nós, e o Senhor, Ele quer fazer de você alguém que tem um coração que arde, tem um coração faminto e sedento pelo Senhor. Para quê? Para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas do Senhor, amém? Quantos querem anunciar essas boas novas? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.